Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, está no coração da fé cristã, mas que muitas vezes pode parecer meio abstrato, né? O papel do Espírito Santo. Isso. E a nossa fonte principal hoje é a transcrição de um sermão do canal do YouTube Comunidade Fonte da Graça. E eles descrevem o Espírito Santo como nada menos que o verdadeiro representante de Cristo na Terra. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o argumento central desse sermão, que se foca numa ideia assim muito específica: a submissão total ao Espírito Santo. E o pregador constrói a mensagem dele em cima de um contraste muito forte e, vamos ser honestos, bastante desconfortável. Sim, De um lado, a igreja primitiva, que ele descreve como não tendo, tipo, quase nada. Do outro, muitas igrejas de hoje, com as suas estruturas, estratégias e, enfim, recursos. exatamente. E o ponto de partida para tudo isso é uma afirmação de Jesus que, à primeira vista, parece Não fazer sentido nenhum. nenhum. Está lá em João 16:7. E ele diz para os seus seguidores mais próximos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Como assim, né? Como que a partida de Jesus podia ser uma coisa boa para eles? É esse paradoxo que o sermão usa como alicerce para toda a discussão. Certo. Então, para começar a desvendar esse argumento, o sermão leva a gente primeiro lá para o passado, para a igreja primitiva. E o retrato que ele pinta é de uma carência quase total, não é? É um retrato de vulnerabilidade absoluta. O pregador faz questão de sublinhar ponto por ponto. Primeiro, eles não tinham qualquer poder político. Zero. Uhum. Os apóstolos não eram, sabe, senadores, não tinham influência no palácio. Eram pescadores, coletores de impostos, pessoas assim à margem da sociedade, sem nenhuma alavancagem social. E claro, sem poder político, também não tinham poder financeiro. Não existiam orçamentos milionários, nem grandes doadores financiando o movimento. Exato. E talvez o mais chocante para a nossa mentalidade de hoje, eles não tinham estruturas físicas. Não tinham catedral, nem sequer um pequeno templo. O sermão lembra que eles se reuniam de casa em casa. Quase de forma clandestina. E depois de construir esse cenário de carência total, o pregador conclui: o único recurso que eles verdadeiramente possuíam, o único ativo real deles, era a presença e a orientação do Espírito Santo. Tudo dependia dele. E aqui que o sermão vira o espelho para a gente, para o presente, É aí que a coisa fica desconfortável. fica. Fica, porque o pregador descreve como muitas igrejas hoje têm exatamente o que faltava à igreja primitiva. Tem alguma influência política, recursos financeiros consideráveis, edifícios impressionantes. Uhum. E depois de listar tudo isso, a fonte lança a pergunta que paira sobre todo o sermão. Elas têm tudo isso. Mas, será que tem o Espírito Santo? É uma pergunta muito provocadora. E para não ficar só na teoria, a fonte compartilha um exemplo contemporâneo que é, no mínimo, insólito. Ele conta a história de uma reunião numa cidade em Goiás, Ah, sim. onde o pastor local teve uma ideia diferente. Mandou tirar todas as cadeiras da igreja Nossa! e não ficou por aí. A seguir, ele convidou pessoas da cidade que tinham aqueles carros com sistemas de som absurdamente potentes, os famosos paredões de som. Sim, os paredões. Convidou eles para entrarem no templo e fazerem uma espécie de duelo musical. Uma batalha de som ali mesmo dentro da igreja. A imagem é surreal, uma rave gospel, basicamente. A intenção, imagino, era atrair jovens que nunca pisariam numa igreja tradicional. Mas o pregador usa esse exemplo para levantar uma questão muito séria sobre a natureza da conversão. Exatamente. Ele não julga a intenção, mas questiona o método e o resultado. A pergunta que ele faz é: vamos imaginar que alguém se converte no meio daquela festa, daquela explosão de som e luz? Certo. O que acontece no domingo seguinte, quando essa pessoa volta e encontra um culto normal, com hinos, oração e uma pregação de 1 hora? Essa pessoa se converteu a quem? A Jesus ou ao evento espetacular? Faz todo sentido. A fonte está questionando se essas estratégias humanas, por mais criativas que sejam, não correm o risco de substituir a obra genuína e transformadora do Espírito Santo, trocar uma mudança interior por uma experiência emocional que passa. E isso cria a ponte perfeita para o segundo grande tema do sermão. Se as estratégias humanas são tão questionáveis, qual é a alternativa? Como se sabe para onde ir ou o que fazer?
E a resposta que a fonte dá é bem contraintuitiva, né? E se baseia numa passagem do livro de Atos. Certo, e é uma passagem que, se a gente lê com pressa, quase não percebe. Em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo e sua equipe estão em plena viagem missionária. Uhum. Eles estão no auge da missão deles, tentando levar o evangelho para novas regiões, mas aí acontece algo estranhíssimo. O versículo 6 diz que, ao tentarem pregar na província da Ásia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Espera um pouco. O Espírito Santo impediu eles de pregar o evangelho. Isso vai contra toda a lógica. A missão deles era essa, não? Como é que o sermão explica essa contradição aparente? Olha, a explicação do sermão é que esse incidente redefine radicalmente o nosso conceito de sucesso no ministério. A nossa lógica humana, especialmente a ocidental, é que mais é sempre melhor. Mais cidades, mais pessoas, mais alcance. Certo. Mas aqui, o próprio Espírito Santo impõe um limite. E não acontece só uma vez. Logo a seguir, eles tentam ir para Bitínia. E o texto diz que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, a direção do Espírito não é só sobre abrir portas, mas também sobre fechar portas? Precisamente. O sermão argumenta que a submissão ao Espírito não é ter uma agenda cheia, mas ter a agenda certa. Não é ir a todo lado, mas ir apenas para onde ele dirige. É uma questão de precisão divina, não de esforço humano massivo. O sucesso nessa ótica não é o alcance, é a obediência. Mas manter esse nível de sensibilidade de conseguir ouvir essas direções mais sutis não é fácil. O sermão aborda como a gente perde essa conexão. Sim, e faz isso com uma analogia muito humana e com a qual todo mundo consegue se identificar. Ele compara a perda de intimidade com Deus à forma como a gente se afasta de um bom amigo. Uhum. Ninguém acorda um dia e decide, a partir de hoje vou ignorar o meu melhor amigo. Não é uma decisão ativa. Acontece aos poucos. É a correria do trabalho, as preocupações com a família, a distância física. A vida acontece e, quando a gente percebe, passaram-se meses sem uma conversa de verdade. Exatamente isso. E a fonte argumenta que a maior e mais eficaz estratégia de Satanás não é necessariamente tentá-los com pecados óbvios, escandalosos. Certo. A estratégia mais sutil é simplesmente encher a nossa agenda. E muitas vezes enchê-la com coisas boas, até mesmo atividades da igreja. Reuniões, comitês, eventos, projetos. Ocupados para Deus, mas sem tempo para estar com Deus. Essa é a essência. Atividade não é sinônimo de espiritualidade. E quando esse espaço para o silêncio, para a escuta, para a intimidade desaparece, a nossa própria voz, as nossas ambições e as nossas boas ideias começam a soar mais alto do que a voz de Deus. E aí a gente volta a depender das nossas estratégias, como a dos paredões. Exato. Essa ideia de dependência total soa muito radical, quase assustadora. O sermão dá exemplos concretos de como é uma vida vivida nesse nível extremo de submissão. Sim, e é aqui que o sermão deixa a teoria para trás e mergulha em duas histórias da tradição da igreja que são, olha, absolutamente avassaladoras. São exemplos de uma fé que encara a morte de uma forma que desafia a compreensão humana. O primeiro é um homem chamado Policarpo. Policarpo, Ele foi um líder cristão do 2º século, né? um discípulo direto do apóstolo João. Exatamente. Aos 86 anos, no meio de uma perseguição feroz em Esmirna, ele foi preso e condenado a ser queimado vivo na fogueira. Tudo porque se recusou a queimar incenso ao imperador romano e a dizer César é Senhor. E os detalhes da prisão e da execução dele, conforme o sermão relata, são de outro mundo. São. Quando os soldados chegaram na casa onde ele estava escondido para prender ele não resistiu nem fugiu. Pelo contrário, ele desceu e, segundo os relatos históricos, pediu para eles só uma coisa: 1 hora para orar em paz. E enquanto ele orava, ele ordenou que servissem comida e bebida aos seus próprios captores. É difícil processar uma reação dessas. Servir uma refeição para os homens que vieram para te levar para a morte. Que tipo de paz interior é necessária para um ato desses? Uma paz que a fonte atribui unicamente à plenitude do Espírito Santo. E não acaba aí. Quando levaram perante o procônsul, que, talvez por respeito à idade dele, deu uma última chance para ele se salvar. Certo. O procônsul disse:
Amaldiçoa a Cristo e eu te liberto. E Policarpo deu a sua famosa resposta. Ele disse: há 86 anos que o sirvo e ele nunca me fez mal algum. Como posso eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Uau! Condenado à fogueira, ele se recusou a ser pregado na estaca, dizendo que aquele que lhe dava forças para suportar o fogo também o ajudaria a permanecer firme. E o relato que o sermão compartilha, vindo de uma carta da época, é que quando o fogo foi aceso, as chamas formaram uma espécie de abóbada ou arco à volta do corpo dele, sem o tocar. Incrível. Vendo que ele não morria, um executor teve que apunhalá-lo com uma lança. É uma história inacreditável. E o sermão apresenta outro exemplo igualmente poderoso, certo? Sim, outro Perpétua, uma jovem nobre de Cartago no início do século III. Tinha só 22 anos, era bem educada, de família rica e tinha um filho recém-nascido. E foi condenada a morrer na arena, atirada a animais selvagens, por ser cristã. E o sermão foca num detalhe muito específico do martírio dela, que revela tanto sobre o estado de espírito em que ela estava. Foca, sim. Depois de ser atacada e ferida por um touro selvagem no meio do Coliseu, que rasgou as vestes dela, ela conseguiu se levantar. E a sua primeira preocupação, o seu primeiro gesto, não foi cuidar das feridas ou gritar de dor. Uhum. Foi primeiro arrumar roupa para manter a modéstia e segundo prender o cabelo, que tinha se soltado. Prender o cabelo. Por que isso é tão significativo? O pregador explica o simbolismo. Na cultura romana da época, as mulheres soltavam o cabelo em sinal de luto profundo. Entendi. Ao prender o cabelo, mesmo ferida de morte, com a arena gritando à sua volta, Perpétua estava fazendo uma declaração visual e poderosa. Estava dizendo: isso não é um momento de luto para mim. Eu não estou perdendo, estou ganhando. Estou a caminho de encontrar o meu rei. Essa imagem, uma jovem de 22 anos arrumando o cabelo antes de morrer, é de uma força simbólica brutal. O que é que o pregador quer que a audiência tire dessas duas histórias? O ponto central que o sermão extrai é muito claro. Essa fé, essa submissão ao Espírito Santo não promete uma vida livre de sofrimento. Policarpo foi queimado e apunhalado. Perpétua foi chifrada por um touro. A promessa não é a ausência de dor. Certo. A promessa é uma paz, uma dignidade e um propósito sobrenaturais no meio da dor mais extrema. É uma força que não é deles, mas que os habita. E essa força, segundo a fonte, é a presença manifesta do Espírito Santo. Essas histórias servem, então, como o exemplo máximo do que o sermão chama de conversão orgânica, em oposição a uma conversão mecânica? Pode explicar melhor essa diferença? Claro. A conversão mecânica seria do exemplo dos paredões. É algo que depende de uma estratégia humana, de um evento, de uma emoção forte, de um poder de convencimento. É uma mudança que pode ser imposta de fora para dentro e que, muitas vezes, não cria raízes profundas. Uhum. A conversão orgânica, pelo contrário, é a que o sermão defende. É uma transformação genuína que acontece de dentro para fora, operada unicamente pelo Espírito Santo. Então não depende da eloquência do pregador ou do carisma do líder. Exatamente. Depende de um encontro real e pessoal com Deus que gera um arrependimento verdadeiro e frutos que perduram, mesmo sob a maior das pressões. Policarpo e Perpétua não estavam agindo com base na memória de um evento emocional. Eles estavam agindo a partir de uma convicção profunda e de uma presença interior. E tudo isso culmina num conceito final que o pregador apresenta, uma ideia que ele vai buscar numa área completamente diferente. O mundo das finanças e da teoria do risco. A ideia de que a igreja é antifrágil. É um termo que foi popularizado pelo ensaísta Nassim Nicholas Taleb. Para ele, o oposto de frágil não é robusto ou resiliente. Certo. Algo frágil, como um copo de cristal, quebra com o choque. Algo robusto, como uma pedra, resiste ao choque e permanece igual. Mas algo antifrágil, na verdade, se beneficia do choque. Fica mais forte com o estresse, a desordem e a adversidade. Como o sistema imunológico, que se fortalece ao ser exposto a patógenos, ou um músculo que cresce ao ser submetido a esforço.
Precisamente. E o sermão aplica esse conceito diretamente à Igreja. Ele argumenta que, olhando para a história, a Igreja nunca foi tão vibrante, pura e expansiva como nos momentos de maior perseguição. Uhum. A diversidade força uma dependência total de Deus. A perseguição filtra quem está lá pelas razões erradas. O estresse fortalece a fé. Então, a implicação que o pregador deixa no ar é que as décadas de paz, liberdade e conforto que muitas igrejas no Ocidente viveram podem, paradoxalmente, ter sido prejudiciais, que a bonança pode ter enfraquecido a igreja. Essa é exatamente a conclusão provocadora da fonte. Sugere que em tempos de facilidade a tendência é para ver menos oração desesperada, menos consagração, uma busca menos intensa pela palavra de Deus. Certo. A prosperidade e a aceitação social podem levar a uma autossuficiência, que é o oposto da dependência do Espírito Santo que marcou a igreja primitiva. A adversidade força a igreja a voltar ao seu único e verdadeiro recurso. Ok. Então, se a gente juntar todas as peças, começamos com o paradoxo de Jesus dizer que era bom que ele fosse embora, passamos pelo contraste entre uma igreja primitiva sem nada e uma igreja moderna com tudo. Vimos como a direção do Espírito pode significar fechar portas, não apenas abri-las. E ficamos chocados com os exemplos de uma fé que não teme a morte. E terminamos com essa ideia da antifragilidade. No fundo, o sermão é um apelo apaixonado para que a igreja reavalie as suas fontes de poder. Ele defende que a verdadeira força e vitalidade não estão em estruturas, finanças, estratégias de marketing ou influência política. Pelo contrário, estão numa submissão e dependência radical e diária do Espírito Santo. É uma chamada de atenção para regressar ao essencial, a desconfiar de soluções puramente humanas e a cultivar uma intimidade real com Deus, que, segundo a fonte, é a única coisa que gera uma fé resiliente, capaz de florescer na adversidade. E isso deixa a gente com uma reflexão final, uma pergunta que o sermão não faz explicitamente, mas que fica ecoando depois de toda a discussão. Numa cultura como a nossa, que valoriza o conforto, a segurança e a ausência de dor acima de quase tudo, a fonte apresenta uma ideia radical. Uhum. E se o crescimento espiritual mais profundo não for encontrado apesar das dificuldades, mas precisamente através delas? E se a nossa alma, tal como a igreja,